Olá, eu chamo-me Dinis Carlo Ribeiro, sou professor de Metodologia, Antropologia e Psicologia da Arte na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto e vou partilhar convosco uma apresentação que fiz para este simpósio, na qual explicarei as ideias fundamentais que irão nortear a forma como eu vou lecionar no próximo ano e, sobretudo, como é que eu vou avaliar. Naturalmente que eu depois na parte escrita terei a oportunidade de problematizar melhor esta questão e, sobretudo, de explicar quais foram os textos fundamentais que me nortearam para poder fazer esta apresentação, mas aqui por questões estratégicas e económicas, só tenho 15 minutos, vou-me centrar sobretudo na minha proposta. Chamei esta proposta 5 perguntas fundamentais, o fluxo de trabalho como eixo central de ensino e avaliação da investigação, porque de facto eu vou-me centrar em 5 perguntas muito importantes que fazem parte deste fluxo, porque vou dar muita relevância ao fluxo, sobretudo porque estas perguntas vão-nos servir não só para orientar os estudantes neste fluxo de trabalho, neste processo que eu quero que eles façam, mas também para depois os poder avaliar de uma forma equitativa e de uma forma justa. A primeira pergunta deste fluxo, digamos assim, é uma pergunta óbvia, mas que por vezes é bem difícil, porque tem a ver com o tópico, naturalmente que os alunos têm que escolher um tópico para investigar, mas a experiência diz-me que muitas vezes os alunos ficam um pouco confusos, não sabem muito bem circunscrever o tópico, não sabem trabalhar o tópico de maneira a transformá-lo num processo, num projeto de investigação, e portanto para facilitar, pelo menos no primeiro semestre, e para eles se habituarem a pensar num tópico, eu vou sugerir que eles partam de uma obra de arte, que escolham uma obra de arte, o que eles quiserem, pode ser uma pintura, pode ser uma escultura, pode ser uma instalação, pode ser uma performance, pode ser um vídeo, uma instalação vídeo, pode ser um happening, uma peça de teatro, o que eles quiserem. E que usem essa peça e que façam um estudo aprofundado desse trabalho a partir depois das perguntas que eu vou mostrar a seguir. Há aqui um lado estratégico, que é também fazer com que os estudantes se centrem mais, façam um trabalho mais aprofundado sobre um determinado tópico e não um trabalho superficial, como muitas vezes acontece, em que eles querem trabalhar de uma forma bastante superficial uma série de aspectos, acabando depois por fazer trabalhos que não são relevantes. Eu prefiro um trabalho em profundidade a partir de uma obra e, evidentemente, também quero enfatizar aqui o lado de os alunos, ao escolherem uma obra, também há aqui um lado emocional. Por alguma razão eles escolheram aquela obra e também para eles perceberem que muitas vezes as escolhas que nós fazemos, que o nosso olhar não é um olhar inócuo, não é um olhar imparcial, há sempre qualquer coisa que está relacionado com a nossa vida, com os nossos interesses, nas nossas escolhas, e portanto é também para chamar a atenção para esse aspecto. Depois de escolherem um tópico, então vou perguntar aos alunos que pensem num enfoque, num enquadramento teórico. Este também há aqui um lado estratégico importante, que é fazer com que os alunos se afastem, digamos assim, da conversa das redes sociais. Antigamente chamava-se conversa de café, agora chama-se conversa das redes sociais, e que façam, e que entrem numa conversa académica a partir de conceitos, a partir de teorias, a partir de autores que são relevantes nas nossas áreas. Eu vou sugerir que eles trabalhem a partir da teoria crítica, mas não é obrigatório, e confesso que eu fui buscar esta ideia a um texto que li há uns anos atrás, de uma senhora chamada, de uma investigadora, de uma académica chamada Lois Tyson, o título do livro chama-se Critical Theory Today, e eu gostei muito deste livro por uma razão muito simples. Primeiro, porque ela, de facto, faz uma introdução às teorias críticas, mas faz a partir de um enfoque muito interessante, uma metodologia muito interessante, digamos assim, que é, ela usa sempre como base um romance famoso nos Estados Unidos da América, que toda a gente conhece, que é o Great Gatsby, do Scott Fitzgerald, mas falo a partir de 11 perspectivas diferentes, 11 perspectivas teóricas diferentes. Por exemplo, no capítulo 2, ela explica como é que funciona, digamos assim, a lente psicanalítica e depois faz uma análise psicanalítica desta obra, que se pode ver aqui no capítulo 2, mas, por exemplo, no capítulo 3 já faz uma leitura completamente diferente a partir de uma perspectiva marxista. Ou então, no capítulo 4, faz uma análise também muito diferente a partir de uma perspectiva feminista.
e depois vai por aqui fora e vai até a 11ª perspectiva é pós-colonial. São várias perspectivas. Isto é muito interessante, em primeiro lugar, do meu ponto de vista, porque, em primeiro lugar, mostra que nós podemos olhar de perspectivas muito diferentes, de pontos de vista muito diferentes para a mesma obra e ver coisas muito distintas. Por outro lado, mostra também que, naturalmente, que nós, quando escolhemos uma determinada perspectiva, estamos, de alguma maneira, também a influenciar os resultados. Isto é importante para as pessoas perceberem também o lado ideológico das questões. Pronto, e perceber de facto a pluralidade das perspectivas e também este lado mais ideológico. Parece muito interessante esta abordagem dela e eu vou trazê-la para a minha disciplina do primeiro semestre de metodologia, propondo que os alunos façam este cruzamento, escolham uma obra de arte e depois leiam essa obra de arte, analisem essa obra de arte a partir desta perspectiva. Isto também, há aqui um outro lado interessante, parece-me a mim estratégico, que é o lado da criatividade e da originalidade combinatória, ou seja, muitas vezes é do cruzamento destas perspectivas que nascem textos, argumentos originais. E como eu defendo e ensino os estudantes a defenderem argumentos originais, penso que isto é uma ótima maneira deles conseguirem chegar a perspectivas que normalmente não são percepcionadas desta forma. E, portanto, nesse sentido, podem ser originais e podem ser criativos na forma como olham para as mais diversas obras de arte. Em terceiro lugar, vou pedir aos estudantes que me digam quais foram as fontes terciárias que eles usaram para começar a pensar sobre a obra. E eu introduzo aqui, mais uma vez, por questões estratégicas, este lado das fontes terciárias, para os alunos perceberem que as fontes terciárias são úteis, mas são apenas meio para os estudantes chegarem depois às fontes primárias e às fontes secundárias, que são realmente as importantes. Ou seja, muitas vezes os estudantes, sobretudo os estudantes dos primeiros anos, fazem trabalhos apenas a partir das fontes terciárias e até citam fontes terciárias que normalmente não são citáveis, não é preciso citar a Wikipídia. Se a Wikipídia serve apenas para nós chegarmos às fontes secundárias ou chegarmos às fontes primárias, não vamos citar a Wikipídia. A Wikipídia não acrescenta nada. E quem diz a Wikipedia diz uma série de comentários e de podcasts e coisas que eles veem que são úteis para chegarmos às fontes primárias e às fontes secundárias, mas que não acrescentam nada. E, portanto, esta terceira pergunta é estratégica para os alunos tomarem consciência do que são fontes primárias, do que são fontes secundárias e o que são fontes terciárias. E para explicar bem o que é que a diferença entre secundárias e terciárias, eu costumo dizer que as terciárias não acrescentam nada, fazem apenas um resumo das primárias e das secundárias, enquanto que as fontes secundárias têm um argumento sobre, têm um olhar diferente, um olhar original sobre aquilo que estão a analisar. E, portanto, é estratégico este lado das fontes terciárias e é importante para os alunos perceberem bem os vários tipos de fontes. E eu estou a falar de uma cadeira de metodologia que me parece em que isto é muito importante. A quarta pergunta, naturalmente, são as fontes primárias, que são as mais importantes de todas. Como é evidente, fazer uma investigação tem que ser a partir de fontes primárias. Dentro das fontes primárias, eu costumo distinguir entre fontes que já existem e fontes que têm que ser criadas. Neste caso concreto, eu vou-me centrar sobretudo em fontes que já existam, embora os alunos possam eventualmente até entrevistar os autores, no sentido de obter mais informação, mas vamos partir do princípio que neste primeiro semestre eles vão sobretudo centrar-se nas fontes primárias que já existem, e não estamos apenas a falar da obra em si, que naturalmente é uma fonte primária, mas estamos a falar, por exemplo, de estudos preparatórios, de aguarelas, de esboços, de cartas que escreveu, de entrevistas que deu, de obras que ele próprio consultou, de inspirações que ele teve para fazer, por exemplo, a pensar no quadro do Picasso, Les Demoiselles d'Avignon, que foi muito influenciado pelas estátuas e pelas marcas africanas. E, portanto, tudo isso pode ser visto como fontes primárias e é importante, e são sobretudo estas fontes que vão permitir ao estudante, muitas vezes, olhar para aquela obra de uma perspectiva inovadora e descobrir coisas que até aí não tinham sido descobertas. E depois, finalmente, temos a quinta pergunta, que é de quais são as fontes secundárias. E esta pergunta também é muito importante para os alunos perceberem quais são os autores fundamentais que se debruçaram sobre aquela obra a partir da perspectiva que lhes interessa, porque naturalmente que se for, por exemplo, uma obra como o quadro de Demoiselle d'Avignon do Picasso, já há imensos textos sobre esse quadro e, portanto, eles têm que fazer uma triagem,
Mas em contrapartida, se for um quadro ou uma peça que não tenha sido muito tratada, já não tem tantos autores, e portanto, mas o importante aqui é que eles percebam quais foram os autores principais que pensaram, que refletiram sobre aquela obra, que escreveram sobre aquela obra e que acrescentaram alguma coisa. Tiveram um olhar único, original sobre aquela obra. Até para os alunos perceberem o que é um argumento, e depois isto naturalmente será trabalhado ao longo do semestre nas aulas. Estas 5 perguntas são fundamentais. Esta última foi também influenciada por um texto que eu li há uns anos atrás, que tem este título que é bastante ilustrativo, They Say, I Say, para os alunos perceberem de facto que têm que entrar em diálogo com outros autores, primeiro saber o que é que os outros autores disseram sobre aquele assunto, They Say, e depois, finalmente, entrarem nesta conversa. E esta ideia de conversa académica é absolutamente fundamental e, mais uma vez, é um aspecto estratégico para os alunos perceberem que isto é uma conversa diferente da conversa que eles têm nas redes sociais ou que têm com os amigos no café. Não, isto é uma conversa académica, é uma conversa que já existia antes deles chegarem cá e é uma conversa que vai continuar depois de eles saírem da academia. E, portanto, se eles quiserem participar nesta conversa, há uma série de convenções, há uma série de regras, têm que conhecer os autores principais que falaram sobre este assunto para poderem dialogar e entrar nesta conversa. Portanto, este aspecto é muito importante. Feitas estas 5 perguntas, chegamos então à parte da avaliação. E a avaliação terá 3 momentos fundamentais. Em primeiro lugar, um relatório informe, como se diz em espanhol, em que os alunos vão dizer de uma forma muito sucinta quais foram os passos fundamentais que seguiram e vão identificar vão responder àquelas 5 perguntas que eu criei, precisamente para eu também ter uma base para perceber qual foi o caminho que eles fizeram, qual foi o processo, como é que o processo, claro, o processo anda para trás, anda para a frente, isto faz parte, é dinâmico, mas é para eu poder ficar com uma ideia da viagem que eles fizeram. Este é o primeiro momento de avaliação. Depois, a partir do momento em que eles me mandam este informe, eu a seguir vou combinar com os estudantes uma conversa, uma discussão. E será uma conversa que irá durar 15, 20, 30 minutos, em que nós vamos realmente falar e tentar perceber todo o processo e, sobretudo, entender realmente se os alunos compreenderam, porque é isso que eu quero, é que os alunos compreendam. Não me importa nada que os alunos usem o chat GPT ou outras fontes, não. Eu quero é que os alunos absorvam esta informação e compreendam. E eu vou fazer uma série de perguntas fundamentais para perceber se os alunos realmente leram os textos ou se apenas perguntaram ao chat GPT o que é que aquele texto queria dizer. Não. Eu terei que fazer perguntas estratégicas no sentido de perceber se os alunos realmente entenderam o texto, compreender o argumento principal do autor, como é que ele fundamentou o seu argumento, como é que ele entrou num diálogo com este, se ele concorda, se discorda, como é que ele entrou num diálogo com este autor e, sobretudo, como é que ele construiu todo o seu percurso e o seu argumento. Isto é muito importante, a discussão terá aqui um peso absolutamente fundamental. E, finalmente, temos a parte do artigo, que evidentemente também será avaliada, porque nas minhas áreas o artigo, o ensaio é avaliado e é importante, porque está embrincada, está relacionado com a própria forma como se pensa, depois também porque há aspectos formais que têm que ser cumpridos, em termos de citações, em termos de bibliografia, em termos de estrutura, tudo isso será naturalmente lecionado e ensinado aos estudantes. E depois também em termos estilísticos e também para perceber como é que os alunos, depois de todo este processo, conseguiram articular e escrever um texto conciso, um texto académico que possa ser publicado numa revista académica. Naturalmente que eu não advogo o uso do chat GPT, mas sei que alguns alunos vão recorrer ao chat GPT para escrever o texto. Do meu ponto de vista, esta situação está acomodada, não é tão relevante, porque os alunos já passaram por todo este processo. E, portanto, mesmo que usem chat GPT para escrever partes deste texto, pelo menos eu, durante a discussão, e sobretudo durante a discussão do relatório, eu consigo perceber realmente se os alunos compreenderam e se entenderam e consigo perceber a argumentação e portanto como é que usaram e como é que compreenderam todo este processo. Portanto, tenho uma forma muito mais ampla, digamos assim, de compreender o processo e de entender e de avaliar, tenho uma forma mais justa e mais correta de avaliar o processo do estudante. Isto leva-me então à ideia fundamental que está na base de toda esta apresentação e desta forma de avaliação, que é uma ideia que toda a gente conhece, é um lugar comum, que é esta ideia da viagem.
o mais importante de tudo, a recompensa é esta viagem, digamos assim. No meu caso concreto, que eu decidi alterar e chamei-lhe o fluxo, no fundo é isso que eu quero aqui deixar claro, é que o mais importante deste é o fluxo, é o processo, e é isso que eu vou ter em consideração, e será isso que irá ter mais importância na avaliação que eu irei fazer do trabalho destes estudantes. Muito obrigado pela vossa atenção, até breve.